Prof. Alex Nina ensina decreto 8539 de 2015. Esse decreto dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Então, o próprio governo eletrônico vai ser regido por esse decreto, tá? Olha só, o artigo 2, ele começa já com definições importantes. Primeira coisa é documento. Então, documento, ele é uma unidade de registro de informações, independente do formato, do suporte ou da natureza. Então, é um aspecto genérico, né? Documento, um papel escrito, uma política, enfim. E existe uma subcategoria de documento, que é o documento digital. É uma informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional. Tá? Então, basicamente, é um documento que você lê no computador, que você precisa de um computador. Aí você pode ter várias extensões, né? Pode ser binário, é interpretado por meio de sistema computacional, ou seja, um programa. E aqui, ó, existe o documento nato digital, que é o documento criado originalmente em meio eletrônico. Então, imagina que você vai fazer seu TCC. Hoje em dia, as pessoas não escrevem mais à mão. Então, as pessoas vão lá e digitam no computador, depois podem imprimir, enfim. Aí tem o documento digitalizado. Então, imagina um livro antigo, que ele não tem o PDF dele, ele não foi feito num computador. Só que ele foi feito com as antigas máquinas de impressão, né? Alguém pode pegar e escanear todo esse livro. E aí agora esse livro está disponível em modo digital. Então, esse documento digitalizado é obtido a partir da conversão de documento não digital, gerando uma fiel representação em código digital, tá? Porque quando você faz uma digitalização de um documento desse, você coloca ele em PDF, coloca às vezes até em JPEG, eu já vi. Eu ficaria página por página uma imagem, mas geralmente é PDF. Aí vem o conceito de processo administrativo eletrônico, que é aquele em que os atos processuais são registrados e disponibilizados em meio eletrônico. Então, você disponibiliza os atos, não só registra, mas como disponibiliza esses atos. Né? Você consegue acompanhar todo o processo. Para quem trabalha no serviço público, sempre existe ali o SIGDOC, né? Que é onde você, quando você tem algum processo, por exemplo, você subir na carreira, no caso do professor, né? Passar de nível de carreira, aí tem um processo de remoção, aí você consegue ver em que órgão está, quais são os despachos, então todos eles estão disponíveis eletronicamente. São objetivos desse decreto, no caso do decreto 8.539. Assegurar a eficiência, eficácia e efetividade, olha, esses termos são termos-chave, gestão por resultados, da ação governamental e promover a adequação entre meios, ações, impactos e resultados. Então, já falei em outra aula, eficiência, uso dos recursos, eficácia, alcance dos objetivos, efetividade, se os objetivos realmente causam um impacto positivo para aquela realidade que você quer intervir. Aí vai ter aqui, ó, artigo 2º. Artigo não, é inciso, né? Promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, transparência e economicidade. Então, olha só, segurança, transparência e economicidade. Tá? Esse aqui é o termo que eu destaco. Eu vou sempre destacar um termo em algum aqui trecho, né? Parágrafo, inciso. Ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação. Então, aqui, ó, sustentabilidade ambiental. Esse termo eu até acho redundante, porque para mim quando falo de sustentabilidade já está implícito ambiental, ou econômico ou social, mas, enfim, o autor quer destacar explicitamente aquela dimensão ambiental da sustentabilidade. Facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas, então facilitar acesso. Tá? Isso que o decreto visa.
Artigo 4º. Para o atendimento ao dispositivo nesse decreto, os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional utilizarão sistemas informatizados para a gestão e trâmite dos processos administrativos. Então, o uso de sistemas informatizados. Lembrando, pessoal, a diferença de órgãos e entidades da administração pública. Os órgãos, eles não têm autonomia. Então, você tem os ministérios, as secretarias, eles não têm CNPJ próprio. Né? Eles sempre estão vinculados ao CNPJ do governo a qual estão inseridos. Então, governo federal, governo estadual. Já as entidades são da administração pública indireta e são as autarquias, fundações, empresas públicas, que elas possuem autonomia, né? Possuem independência jurídica, CNPJ próprio, por exemplo. Isso aqui no canal tem aula na playlist de teoria da administração pública. Parágrafo único. Os sistemas a que se refere o caput, então, olha, esse sistema informatizado, deverão utilizar preferencialmente programas com código aberto e prover mecanismos para verificação de autoria e da integridade dos documentos em processos administrativos. Olha só, a gente tem que entender alguns termos que são importantes aqui. Ó. Preferencialmente, ou seja, não é obrigatório que seja um programa de código aberto, mas é preferencialmente. E programa de código aberto aqui, ó. Programa de código aberto é o termo-chave. Tá? É basicamente isso aqui. O governo tem que usar programa de código aberto ou ele tem que ter preferência, melhor dizendo, para esse tipo de programa. Por quê? Aquele princípio da disponibilidade dos dados. Então, os dados eles têm que estar públicos, disponíveis, acessíveis. Então, é claro, se você tem um programa de código fechado, você precisa... na verdade, seus dados eles só são acessados por programa de código fechado, o cidadão vai ter que baixar esse programa, muitas vezes pagar uma licença por ele para poder ter acesso a esses dados. Então, dificulta a acessibilidade. O ideal é que você tenha dados que, com programas abertos, você consiga visualizar. Artigo 5º. Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto nas situações em que esse procedimento for inviável ou em caso de indisponibilidade do meio eletrônico, cujo prolongamento cause dano relevante à celeridade do processo. Olha só como aqui, pessoal, o que importa é a exceção, tá? Por quê? É meio óbvio você pensar que atos administrativos eletrônicos sejam feitos em meios eletrônicos. Então, processo de eu cadastrar pessoas para um sistema como CadÚnico. Tá todo o processo eletrônico. As pessoas podem até ir lá no CRAS, mas vai ser o registro todo eletrônico. Tá, imagina que no dia do pagamento ali, que as pessoas vão receber uma assistência social, como um Auxílio Brasil, você cai o sistema. E aí, como é que você vai resolver essa questão? E essas pessoas são geralmente pessoas carentes, elas precisam receber aquele dinheiro naquele dia. É ideal que o órgão também tenha alguma lista física ou algo do tipo para verificar se aquela pessoa realmente tem direito àquele benefício. E caso o sistema não volte, imagina que caiu um sistema no dia e diga assim, não, vocês venham amanhã. Algumas regiões do Brasil, pegar o município de Cametá, que é o município onde a minha esposa nasceu. Ali existem pessoas que moram no interior do município. O município tem a parte urbana e a parte rural. E para ir receber esse auxílio, no caso, a minha cunhada acontece isso, para ela receber o auxílio, ela tem que ir de barco, pegar basicamente 50 minutos de barco para ir para a cidade de Cametá. Ela mora no interior de Cametá, para ir para a cidade, ela precisa de barco para ir lá na caixa receber esse auxílio. Imagina que ela chega lá e diz assim, olha, o sistema do banco está indisponível e aí você não pode receber. Então volta no outro dia. Tem um custo para ela pegar esse barco, que é o custo lá do óleo que tem que ser comprado, né? No caso, para ela ir com a rabeta própria que ela tem. Algumas pessoas até pagam, não tem a própria rabeta, pagam alguém para levar, então acaba custando até mais caro. Então imagina uma pessoa que já é pobre, tem que ficar dando desse custo todo dia. E além, claro, tem suas necessidades que a pessoa se planejou para ter aquele dinheiro naquele dia. Então, é desumano você pedir para essa pessoa voltar para sua casa. Então, você precisa resolver aquela situação, mesmo que não tenha a internet disponível, o meio eletrônico disponível. Tá? Esse seria, claro, o ideal, não estou dizendo que isso aconteça na prática,
mas esse é o ideal. Parágrafo único. No caso das exceções previstas no CAPT, os atos processuais poderão ser praticados segundo as regras aplicáveis ao processo em papel, desde que posteriormente documentado, o documento base corresponda seja digitalizado, conforme o procedimento previsto no artigo 12. Então, olha só, aqui o termo é posteriormente digitalizado. Então, eu fiz tudo em papel, documentei aqui que a fulana recebeu o auxílio do Bolsa Família. Beleza, eu registrei o nome de todo mundo que recebeu no papel. Depois que o sistema voltar, eu tenho que alimentar isso que eu registrei no papel no sistema, obviamente. Então, não posso, tá aqui o registro no papel e pronto. E nem assim, às vezes, vou só digitalizar isso aí, porque às vezes o sistema está em outro formato, a digitalização vai ser em PDF. Se eu conseguir transformar esse PDF e alimentar a base de dados, beleza, mas isso nem sempre é possível. Então, eu vou ter que ir lá e fazer o registro no meio eletrônico adequado, no sistema usado lá, nesse caso aí, pelo Programa de Assistência Social. Artigo 6º. A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura nos processos administrativos eletrônicos poderão ser obtidos por meio de padrões de assinatura eletrônica definidos no decreto 10.534. Então, tem um decreto próprio de assinatura eletrônica. Aqui, pessoal, eu vou colocar em vermelho o SouGov. Tá? O SouGov é o gov.br. Na verdade, assim, o gov.br é disponível para todo mundo. Eu sei que quem tem SouGov são os funcionários públicos. São diferentes, tá? Isso aqui é para funcionário público, o site do SouGov. Aqui, você tendo uma conta no Gov, você consegue, nem precisa ser no SouGov, é no Gov mesmo, você consegue fazer uma assinatura eletrônica. Desde que você seja ali da categoria prata e ouro. Porque você cria uma conta no Gov e aí você tem que mandar uns documentos. Foto, CPF, enfim. Quanto mais documentos você mandar, mais você sobe de categoria. É relativamente fácil você virar prata e ouro. Quando você vira prata e ouro, você consegue fazer a assinatura eletrônica. E aí, como aquela conta já está confirmada que ela é sua, você pode assinar eletronicamente. Tem sido muito utilizado aí a assinatura eletrônica nos TCCs. Quando você vai avaliar o TCC, você faz parte da banca, ou você orienta o TCC, precisa da assinatura da banca. E aí, quando às vezes você tem a defesa online, eu já participei de várias defesas online, e as pessoas estão distantes. Eu participei uma vez, o aluno estava em São Paulo, eu estava no Amapá, os outros professores tinham um em Natal e outro no Rio de Janeiro. Foi bem interessante, assim, todo mundo estava em um local diferente. Aí, no final da defesa, o aluno foi aprovado e a gente assinou eletronicamente aquele documento que era o TCC com a nota final do aluno e também a ata da defesa. E cada um fez a sua assinatura no SouGov. É bem interessante essa possibilidade de assinatura eletrônica para documentos digitais. Artigo 7º. Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados no dia e na hora do recebimento pelo sistema informatizado de gestão de processo administrativo eletrônico do órgão da entidade, ao qual deverá fornecer recibo eletrônico de protocolo que os identifique. Isso aqui, pessoal, é muito interessante quando a gente faz um concurso público, por exemplo. Quando você faz um concurso público, existe aquelas datas, né? Data para se inscrever. Sempre eles colocam uma ressalva. Você tem que se inscrever até hoje, dia 22 de abril. Não nos responsabilizamos por queda no sistema. O que é que estou falando para você? Não deixe para a última hora. É basicamente isso. Por quê? Você pode, imagina que até meia-noite do dia 22 de abril, você vai lá às 11 horas tentar se inscrever. Antigamente a internet tinha muito esse problema de muita gente no site deixar o questionador, hoje isso já melhorou muito. Mas imagina que está fora do ar o sistema. Aí você vai poder alegar que, olha, eu não me inscrevi porque estava fora do ar. Ou então você consegue se inscrever, mas o sistema vai ter que processar a sua inscrição. E você consegue se inscrever faltando 1 minuto para meia-noite. Só que o processamento dura 10 minutos. Ele só vai cair no dia 23, que é o dia que não está mais permitido inscrição. A lei está bem clara. Se isso acontecer, você não vai ser inscrito. Tá? Que o processo do recebimento pelo sistema. Percebam, não é pelo momento que você faz. Você fez, o sistema processou, ele só vai receber quando você
quando terminar o processamento. Então, o que importa é a data e hora que ele recebeu, tá? Não é a data e hora que você mandou. Por exemplo, podia ser um e-mail. O e-mail demorou a chegar, enfim. E claro, toda vez que você se inscreve no concurso público, deixa eu só colocar aqui a tomada. Toda vez que você se inscreve no concurso público, você recebe um recibo, mesmo no documento online. Olha, você está inscrito, para que ninguém venha contestar isso depois, tá? Então, isso é importante também. Às vezes, no concurso público, é até pedido para você levar impresso esse recibo, ou então você pode levar no celular, enfim. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo por meio eletrônico, serão considerados tempestivos os efetivados, salvo disposição em contrário, até 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo, no horário oficial de Brasília. Isso aqui também no concurso público. Ele não coloca nem meia-noite, eles colocam 23 horas e 59 minutos. Só que assim, olha, salvo disposição contrária, existem exceções. Eu já vi concurso público que o horário para inscrição era até 18 horas. E às vezes o candidato ele pensa, até o dia 22 eu vou me inscrever lá para as 10 horas. E aí acabou. Ele entra às 10 horas e viu que já não está mais disponível o prazo de inscrição. Na hipótese prevista no parágrafo 1º, se o sistema informatizado de gestão do processo administrativo eletrônico do órgão ou entidade se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado até as 23 horas e 59 minutos do primeiro dia útil seguinte. Olha só, isso aqui, ele vai até na contramão daquilo que eu falei de outros editais. Tem editais que colocam assim, nós nos responsabilizamos por falhas no sistema. Só que existe uma legislação que diz que, caso você entre no sistema, lá no último dia útil, e o sistema não esteja disponível, o que é que você deve fazer? Registra isso, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é registrar. Tira um print, olha, o sistema não está disponível. Tenta entrar em contato por telefone com o pessoal lá do concurso público, por e-mail, enfim. E aí eles vão prorrogar o prazo. Eles são obrigados a prorrogar o prazo por mais um dia útil, tá? Exatamente isso que diz. Apesar do edital do concurso muitas vezes dizer que não, se eles não prorrogarem, aí vai para a briga judiciária e, teoricamente, a lei está acima do edital. Então, você tem uma causa ganha nesse sentido. Artigo 8º. O acesso à íntegra do processo para a vista pessoal do interessado pode ocorrer por intermédio da disponibilização de sistema informatizado de gestão a que se refere o artigo 4º, ou por acesso à cópia do documento, preferencialmente em e-mail eletrônico. Então, acesso à íntegra do processo. Aquela ideia de disponibilidade que a gente já falou lá no artigo 4º. A classificação da informação quanto ao grau de sigilo e a possibilidade de limitação do acesso aos servidores autorizados e aos interessados no processo observarão os termos da Lei 12.527, de 2011, e das demais novidades. Deve ser uma lei que trate aqui do sigilo de dados, porque nem todos os dados públicos eles são dados que devem ser compartilhados com todo mundo. Existem informações sigilosas. Por exemplo, informações bélicas. Precisam ser sigilosas porque imagina que o Brasil entre em guerra. E se for uma informação aberta, o inimigo vai ter acesso à nossa estratégia. Então, algumas informações no serviço público precisam ser sigilosas, tá? Isso que está falando. Então, aqui o termo-chave desse parágrafo é sigilo, né? Porque entre o conflito, o princípio da disponibilidade, da acessibilidade, mas com informações que necessariamente precisam ser sigilosas. Redundante, né? Necessariamente precisam ser. Então, necessariamente são sigilosos. Os documentos natos digitais e assinados eletronicamente, na forma do artigo 6º, são considerados originais para todos os efeitos legais. Isso aqui é bem legal. Porque imagina o seguinte, que eu tenho aqui eu vou lá no órgão e assino manualmente alguma coisa, tá? Eu recebi o auxílio emergencial. Beleza. O documento oficial é o físico. Alguém vai e digitaliza. A digitalização é uma cópia. Só que imagina um sistema em que não tem o físico. Eu me inscrevi no concurso público, eu me inscrevi
a inscrição é totalmente online, eu não preciso ir lá no órgão me inscrever. E aí eles não me dão um canhoto físico que eu tenho inscrito, a única coisa que eles me dão é, olha, tá aqui o teu comprovante de inscrição em PDF, ou seja lá qual for o formato. Aquele PDF, ele é considerado original. Não precisa ser físico para ser original. Basta que ele seja feito nato digital. Se for um digital, o termo é não nato, não é não nato, né? Um documento digitalizado, aí ele é uma cópia. Mas se for um nato digital, ele não é cópia, tá? A gente estava aqui. Então, natos digitais são considerados originais. É basicamente isso que o artigo diz. Artigo 11º. O interessado poderá enviar eletronicamente documentos digitais para juntada aos atos. Tá? Então, tem vários atos, tem um processo que, por exemplo, começou físico, você pode enviar um documento digital no meio do processo, algo muda ou entra em alguma distância que aceita documento digital, você pode inserir documento digital nesse processo. Aconteceu comigo, eu dei entrada, aliás, eu orientei a minha avó a dar entrada no benefício de aposentadoria, de isenção do imposto de renda por idade, moléstia grave. E aí, ela deu entrada físico na época. Aí quando veio a pandemia, que eu vim ter mais conhecimento ali do sistema do INSS, que você pode enviar uma série de documentos digitais. Então aí ela deu entrada no processo físico, o processo estava com registro lá no sistema do INSS e depois eu enviei novos documentos digitais para dar continuidade naquele processo. O teor e a integridade dos documentos digitalizados são de responsabilidade do interessado, que poderá, nos termos da legislação civil, penal e administrativamente, responderá por eventuais fraudes. Isso aqui é bem também interessante. Imagina que aconteceu recentemente no Brasil o caso de uma pessoa que foi num banco solicitar um empréstimo para o avô e nesse trajetório, para o tio, e nesse trajetório o tio veio a falecer. As pessoas fizeram meme disso, eu achei até muito ruim esses memes, porque a gente não sabe de fato o que aconteceu. Mas imagina que de fato essa pessoa tivesse com má intenção e quisesse usar o nome do tio para fazer o empréstimo. E que o banco possibilitasse que sei lá, tirasse uma foto da pessoa ou alguma coisa do tipo, esse empréstimo ia ser dado eletronicamente, não precisasse dirigir a uma agência. E de fato essa pessoa tivesse morta, mas a sobrinha, por algum motivo, conseguisse esse empréstimo por meio virtual. Tá? Ela cometeu uma fraude, porque ela se aproveitou ali do tio, ou algo do tipo, do crédito do tio, para pegar o empréstimo para fins pessoal. Então, é uma fraude porque o documento original, que seria, sei lá, ela pode ter forjado uma assinatura do tio, ele é viciado. Tá? Ele é falso, falsidade ideológica nesse caso. Vamos lá. Parágrafo 2º. Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia simples. Então, aqui é responsabilidade do interessado. Tá? Então, ela, no caso do exemplo que eu dei, é responsável. Quando você digitaliza um documento, ele tem cópia simples. Porque às vezes imagina que o órgão público está solicitando sua carteira de identidade. E aí você digitaliza ela e manda ela eletronicamente. Ela não é a original, ela é a cópia. A apresentação do original do documento digitalizado será necessária quando a lei expressamente o exigir ou nas hipóteses previstas do artigo 13 e 14. Isso aqui acontece muito em concurso público. Então, aí eu fiz aqui o meu concurso público para o IFAL, Instituto Federal de Alagoas. Hoje eu sou professor efetivo daqui. Então, quando eu fiz concurso público, a inscrição foi online. Então, eu mandei lá uma cópia digitalizada da minha carteira de identidade e demais documentos pessoais. Quando eu fui fazer as etapas da prova, uma das etapas era a apresentação do documento oficial.
Isso foi até antes de eu entrar em exercício aqui. E, inclusive, também depois, para eu entrar em exercício, eu tive que reapresentar esses documentos oficiais, esses documentos pessoais. Então, você pede uma cópia primeiro, depois você pede oficial para conferir se aquela cópia realmente faz sentido ou está condizente, se não é alguma falsidade ideológica ou coisa do tipo. Artigo 12º. A digitalização de documentos recebidos ou produzidos no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverá ser acompanhada de conferência da integridade do documento digitalizado. Isso foi o exemplo que eu dei, né? Aqui eles acompanharam. Está aqui a cópia digital, está aqui a cópia original. Vamos ver se uma confere com a outra. A conferência prevista no CAPT, então aqui a palavra é conferência, tá? Deverá registrar se foi apresentado documento original, cópia autenticada em cartório, cópia autenticada administrativamente ou cópia simples. Porque tem vários tipos de cópia. Eu posso pegar minha identidade no cartório e ele autenticar. Ali, teoricamente, essa cópia autenticada ela vale como original. Ou existe a cópia autenticada autenticamente, eu não preciso necessariamente ir no cartório. Por que às vezes, no serviço público, não se pede que a cópia seja autenticada no cartório? Porque é o princípio da fé pública. Um funcionário público que tenha fé pública, ele vai poder dar autenticidade para aquele documento. Os documentos resultantes da digitalização de originais serão considerados cópias autenticadas administrativamente e resultantes da digitalização de cópias autenticadas em cartório. Os restantes de cópias da digitalização de cópia autenticada em cartório, de cópia autenticada administrativamente ou de cópia simples, terão o valor de cópia simples. Então, autenticado administrativamente, aqui está falando da administração pública. Se eu tenho um documento digitalizado que alguém fez a conferência, alguém do serviço público, ele se torna uma cópia autenticada administrativamente. Agora, se eu vou e envio para o órgão público a digitalização de uma cópia autenticada em cartório, uma cópia autenticada administrativamente ou uma cópia simples, ele tem valor de cópia simples. Olha só, bem interessante isso, né? Como é que isso aconteceria na prática? Eu tenho aqui uma cópia física da minha carteira de identidade. Aí eu vou no órgão público, fisicamente, e algum funcionário público autentifica essa cópia simples. Então, virou uma cópia autenticada administrativamente. Só que outro órgão público pede para mim uma cópia. E eu pego essa cópia que está autentificada, envio ela digitalizada para o outro órgão público. Percebe que quando eu faço isso, ela deixa de ser uma cópia autenticada administrativamente. Ó. Cópia autenticada administrativamente vira uma cópia simples. Tá? É isso. E aqui, tá. Se eu digitalizar o original e depois alguém do órgão público autenticar, reconhecer, aí sim, é uma cópia autenticada administrativamente. Acho que deu para entender, né? Se eu enviar uma digitalização da minha carteira de identidade original e algum funcionário público autenticar, é uma cópia autenticada administrativamente. Se eu pegar uma cópia autenticada administrativamente por outro órgão público, ou seja, ela física, tirar uma digitalização e mandar eletronicamente para um outro órgão público, vai ser uma cópia simples, tá? É isso que eu quero falar. A administração poderá, conforme definido em ato de cada órgão ou entidade. Então, o que ela pode fazer? Proceder à digitalização imediata do documento apresentado e devolvê-lo imediatamente ao interessado. Então, você pode levar só o original e o órgão público já tem ali sua impressora, seu scanner, ele mesmo digitaliza o seu documento. Então, ele pode, tá? Porque isso aqui para estar aqui é porque alguém poderia questionar. O concurso público pediu o órgão digitalizado. Algum candidato não levou digitalizado, só levou o original. Ele vai ser eliminado do concurso público? Um concorrente poderia pedir a eliminação. Aí isso fica a critério do órgão, por quê? Tá aqui o verbo poderá. O órgão pode dizer assim, não vou te eliminar do concurso, eu vou digitalizar aqui teu documento original. E está tudo certo. O concorrente não vai poder dizer que o órgão não pode fazer isso, porque a lei permite. Agora, se o órgão disser assim, não, eu posso fazer isso, mas eu não quero. Eu defini em edital que eu não vou fazer isso. Aí o candidato que não levou a cópia não poderá fazer nada.
Inciso 2. Determinar que a protocolização de documento original seja acompanhada de cópia simples. Hipótese em que o protocolo acessará a conferência da cópia original, devolverá o documento original imediatamente ao interessado e descartará a cópia simples após sua digitalização. O que significa isso, pessoal? Quando você entra, faz um processo administrativo, seja você um funcionário ou não, você tem esse registro, que é o protocolo desse processo, né, para iniciar esse processo. E aí, às vezes, o órgão pode exigir cópia simples para anexar nesse protocolo. Mas não quer dizer que ele é obrigado a fazer isso, ele pode fazer isso. Então, se ele fizer isso, ele vai conferir a cópia com o original ele devolve, e a cópia simples ele pode descartar até, né? Ou seja, ele pode anexar o protocolo ou não. Se ele não quiser anexar o protocolo, ele só diz assim, olha, eu conferi com cópia simples, ok. Devolve a cópia simples para a pessoa, porque já tem a fé pública da pessoa que está lá no protocolo, autentificando esse documento. Vamos lá. Receber o documento em papel para posterior digitalização, considerando o quê? Então, isso é tudo coisa que o órgão ou entidade da administração pode fazer, tá? Ele pode receber o documento em papel e depois digitalizar. Mas para ele fazer isso tem que ter alguns parâmetros, né? Algumas condicionantes. Os documentos em papel recebidos, que sejam originais ou cópias autenticadas em cartório, devem ser devolvidos ao interessado. Claro, né? Eles não vão ficar com a carteira de identidade. Preferencialmente, ou ser mantidos sob guarda do órgão da entidade nos termos da sua tabela de temporalidade de destinação. Eles até podem, olha, preferencialmente eles têm que te devolver. Mas eles podem ficar? Podem, só não podem ficar por tempo indeterminado. Eles têm que dizer assim, olha, eu vou ficar por 3 dias com esse documento aqui. Porque, assim, a gente pensa na carteira de identidade, isso parece um absurdo. Mas, às vezes, o documento sei lá, um atestado de compra e venda de um imóvel. E aí é um documento maior que o funcionário ali, ele não tem competência para analisar essa documentação. Ele vai ter que passar para outro setor. E aí, aquele documento original vai ter que ficar um tempo lá no órgão público para que o setor responsável avalie. Os documentos em papel recebidos, que sejam cópias autenticadas administrativamente ou cópias simples, podem ser descartados após realizada a sua digitalização, nos termos do CAPT. Mais ou menos falou o que tinha dito aqui, né? Você pode descartar aqui. Vou descartar esse termo. Vamos lá para parágrafo 4. Na hipótese de ser impossível ou inviável a digitalização do documento recebido, este ficará sob guarda da administração e será admitido o trâmite do processo de forma híbrida, conforme definido no ato de cada órgão ou entidade. Quando é que isso acontece? Imagina que o teu documento é um documento que não é uma folha de papel A4, ou talvez seja difícil de você, é uma folha, sei lá, de papel A3 ou A2, grande. É um mapa que é importante para você buscar o registro de um carro, e você só tem ele num tamanho grande. O CAR é um cadastro ambiental rural, tá? Um documento importante. E aí, não tem como digitalizar, ou então a impressora do órgão não está funcionando. Ele poderá acertar digital e ele vai fazer o trâmite do processo de forma híbrida, tanto física como digital. Artigo 13º. Impugnada a integridade do documento digitalizado, mediante alegação motivada e fundamentada de adulteração, deverá ser instaurada a diligência para a verificação do documento objeto de controvérsia. Então, se eu perceber que o documento não é verdadeiro, é falso ou foi adulterado por algum motivo, eu tenho que instaurar o processo administrativo jurídico, tá? Isso está dizendo isso aqui, dependendo do caso. Então, porque objeto de controvérsia, claro, né, eu vou acusar a pessoa de estar violando a integridade do documento. A pessoa tem que ter o direito de se defender, de acordo com a própria Constituição brasileira. Artigo 14º. A administração poderá exigir, a seu critério, até que decaia o seu direito de rever os atos praticados no processo, a exibição do original de documento digitalizado no âmbito dos órgãos ou das entidades ou enviado eletronicamente pelo interessado. Então, a qualquer momento, a administração pode verificar um documento. Imagina que eu dei entrada no processo e o processo rolou, está anos rolando,
E lá, depois de anos, alguém descobre, opa, o cara deu entrada lá com um documento que não é o original. É um documento adulterado. A administração pode rever? Pode, tá? É isso. Por isso que tá aqui, ó. A seu critério. Ah, só que assim, até que decaia a seu direito. Aí tem que ver, cada caso é um caso, tá? Porque alguns crimes prescrevem, então tem que ver qual é a natureza ali dessa falsibilidade ou desse problema que tem com esse documento. Artigo 15º. Deverão ser associados elementos descritivos aos documentos digitais que integram o processo eletrônico, a fim de apoiar sua identificação, sua indexação, sua presunção de autenticidade, sua preservação e sua interoperabilidade. Então, você tem que descrever o documento. Tá? Recebi o documento, você vai registrar ele eletronicamente e você tem que descrever o que é aquele documento, né? Você quanto servidor público. Artigo 16º. Os documentos que integram o processo administrativo eletrônico deverão ser classificados e avaliados de acordo com o plano de classificação e a tabela de temporalidade e destinação adotadas no órgão ou na entidade, conforme a legislação arquivista do setor. Então, a arquivologia é toda uma ciência que tem dentro da administração, que trata justamente disso, de como é que você vai registrar arquivos, documentos, e aí cada órgão tem seu próprio sistema de classificação, de avaliação, tem uma tabela própria, e é importante que os documentos sigam essas orientações. A eliminação de documentos digitais deverá seguir as diretrizes previstas na legislação. Então, não é de qualquer forma, vou jogar fora esse documento. Não, tem cada tipo de documento, tem ali sua própria legislação. Aqui eu vou colocar aqui, ó, deverão ser classificados, porque o cerne desse artigo é a classificação. Sempre que você estudar uma lei, você tem que entender qual é o cerne de cada artigo, tá? Ou de cada parágrafo ou inciso. Os documentos digitais, olha, aqui o cerne é sobre a eliminação de documentos, só para a gente... Os documentos digitais e processos administrativos eletrônicos cuja atividade já tenha sido encerrada e que estejam aguardando o cumprimento de prazo de guarda e destinação final poderão ser transferidos para uma área de armazenamento específica, sob controle do órgão ou da entidade que os produziu, a fim de garantir preservação, a segurança e acesso pelo tempo necessário. Então, olha só, poderão ser transferidos para uma área de armazenamento específica, porque assim, você tem os que estão em processo e os que estão finalizados. Então, você separa para não ficar muita coisa em processo, para você conseguir, quando a pessoa for rever aquele processo, encontrar mais facilmente, né? Artigo 17º. A definição dos formatos de arquivos e documentos digitais deverá obedecer às políticas e diretrizes estabelecidas nos padrões de interoperabilidade do governo eletrônico, então, EPING, e oferecer as melhores expectativas de garantia com relação ao acesso à preservação. Isso aqui é bem interessante, porque assim, você tem arquivos que podem ser... que cada arquivo, na verdade, tem uma extensão própria. Então, eu vou fazer um documento escrito. Eu posso usar o Word, posso usar a extensão do LibreOffice, do Google Docs. Imagina esse tanto de extensão. É claro que muitas vezes um programa ele consegue ler mais de uma extensão. Mas, às vezes, não. Às vezes é uma extensão própria ali. Imagina, por exemplo, documentos que estão na extensão lá da Apple, né? Que tem uma extensão que não lê ali no Android. Então, o poder público tem que padronizar qual a extensão que ele vai usar. Olha, nós vamos usar todos os nossos arquivos editáveis no padrão Word ou no padrão LibreOffice, já que é um software livre. Então, você tem que seguir esse padrão. Tá? E a ideia é que esse padrão nem sempre é definido de forma unilateral pelo órgão. Na verdade, o serviço público tem se esforçado no Brasil para que todos os órgãos sigam o mesmo padrão para os mesmos tipos de documento eletrônico. Vamos guardar o documento em PDF, vamos guardar as planilhas em Excel, enfim, assim por diante. Parágrafo único. Para os casos ainda não contemplados nos padrões mencionados no CAPT, deverão ser adotados formatos interoperáveis, abertos, independentes de plataforma tecnológica e amplamente utilizados. Então, existem softwares que já são amplamente difundidos. Outros tipos de arquivos poderão se desenvolver aí com o avanço tecnológico. E aí,
não tem no padrão certo. Aí o órgão vai sempre buscar isso aqui, ó, um padrão que seja aberto, que seja interoperável, seja operável em mais de um órgão, enfim. Vai buscar esses parâmetros para escolher qual a extensão do arquivo adotar. Artigo 18. Os órgãos ou as entidades deverão estabelecer políticas, estratégias e ações que garantam a preservação de longo prazo, o acesso e o uso contínuo de documentos digitais. Então, por exemplo, tem que ter documento salvo em nuvens, ou hardware de grande armazenamento, ou algo do tipo. O estabelecido no CAPT deverá prever no mínimo. Então, aqui, ó, preservação de longo prazo, tá? O cerne aqui desse artigo. Então, tem que ter proteção contra a deterioração e obsolescência de equipamentos e programas. Tá? Então, isso você tem que ter. Meu arquivo estava no Word 97. Claro, ele consegue ser lido, mas às vezes, se você tem um avanço tecnológico, que o formato daquele arquivo nem mais existe o software que lê. Mecanismo para garantir a autenticidade, a integridade e a legibilidade do documento eletrônico ou digitais. Então, você tem que ver, alguém pode querer criar um arquivo e dizer que era um arquivo oficial, então você tem que ter um mecanismo para dizer se aquele arquivo que a pessoa está alegando é autêntico ou não. Artigo 19º. A guarda de documentos digitais e processos administrativos eletrônicos considerados de valor permanente deverá estar de acordo com as normas previstas pela instituição arquivista pública responsável por sua custódia, incluindo a compatibilidade de suporte e de formato, a documentação técnica necessária para interpretar o documento e os instrumentos que permitam a sua identificação e controle no momento reconhecido. Então, normas previstas. Aqui fala da guarda de documentos, tem que seguir essa norma. Para os processos administrativos eletrônicos regidos por esse decreto, deverá ser observado o prazo definido em lei para a manifestação dos interessados e para a decisão do administrador. Então, todos os processos eles têm um prazo e a pessoa pode reivindicar a abertura desse processo ou explicação melhor sobre esse processo, mas também tem um prazo, tá? Prazo definido para a manifestação dos interessados. Então, tem um processo ali de aposentadoria. Aí alguém tem que requisitar. Eu vou pegar um outro exemplo, tá? Eu, quando saí da Universidade do Estado do Amapá, eles não pagaram logo minhas férias e me 13º, o que eu tinha de proporcional. E eu dei entrada no processo administrativo e tá rolando até hoje esse processo. Mas imagina que esse é um direito que eu tenho de receber uma indenização trabalhista por conta que eu trabalhei lá. Imagina que eu não me interesse para ir atrás disso. E aí passa-se 10 anos e depois eu vou atrás. Aí alguém pode dizer, olha, o período que você tinha para ir atrás disso já passou. Porque você não deu entrada no processo. Agora que eu dei entrada no processo, eu tenho como ficar acompanhando lá com eles. Tá? E não vão poder falar que eu não me manifestei no prazo devido, porque eu me manifestei no prazo razoável. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Ministério da Justiça, Casa Civil e Previdência editarão conjuntamente normas complementares a esse decreto. Estão dizendo que esse decreto não tem um fim em si mesmo, precisa de algumas complementações. Artigo 22º. No prazo de 6 meses, contado da data de publicação desse decreto, os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, ATAC e Fundacional deverão apresentar cronograma e implementação do uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo à Secretaria de Logística e Tecnologia, da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Bom, o decreto ele é de 2015. Ele deu o prazo de 6 meses. Provavelmente tem algum estudo aí na literatura para ver se os órgãos realmente cumpriram esse prazo. É comum se dar esse prazo em normas. Eu lembro que o Estatuto a Política de Resíduos Sólidos também deu um prazo aí de, acho que salvo engano, de 2 anos para os municípios cumprirem a política, e a maioria dos municípios não cumpriram. Então, se eu der uma pesquisada, eu vou ver se isso tem sido cumprido ou não. Provavelmente já tem estudo sobre isso, mas é bem interessante que a gente está falando aqui da administração pública federal, tá? Eu acabei de dar o exemplo lá que eu entrei no processo administrativo lá no Amapá, mas era um órgão estadual. E lá estava tão atrasado que até para dar entrada nesse processo eu tive que ir presencialmente ao órgão. Eles não tinham como fazer isso de forma virtual.
Então, o órgão estadual não seguiu essa orientação aqui. Mas, claro, essa orientação é para federal. Então, não dá para dizer que ele não está de acordo com a lei. Não sei se tem alguma lei lá no estado do Amapá que obrigue ali os órgãos a digitalizar seus processos administrativos. O uso do meio eletrônico para a realização de processo administrativo deverá estar implementado no prazo de 2 anos, contando da data de publicação do decreto. Então, aqui, presta atenção numa coisa. 6 meses é para apresentar o cronograma. Tá? Apresentar o cronograma é diferente de eu implementar. Para eu implementar, são 2 anos. Acontece quando você vai fazer um TCC. Geralmente tem o TCC 1 e 2. Ou o projeto e o TCC final. No projeto você apresenta o cronograma da sua pesquisa. Tá? Então você tem um prazo para apresentar esse cronograma, esse projeto, e outro prazo para apresentar o TCC na versão final. Os órgãos e entidades de que trata o CAPT, que já utilizam o processo administrativo eletrônico, deverão adaptar-se ao disposto nesse decreto, no prazo de 3 anos. Então, para a adaptação foi dado um prazo de 3 anos, contando da sua publicação. Então, 6 meses para apresentar o cronograma, se o órgão não tinha nada, 2 anos para implementar o processo administrativo eletrônico e 3 anos para adaptar. Tá? Foi os prazos propostos aí na lei que foi feita em 2015. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.